Sim, não é um jogador que tem o peso desse elenco do Flamengo, é a indicação do Boto, uma indicação que por enquanto não rendeu frutos, e eu tenho a impressão que o Bruno Henrique caiu muito de produção. Provavelmente não tem como a gente tirar da equação a questão que ele está sendo acusado pela manipulação de resultados, por favorecer a sua família nas apostas, e obviamente isso pesa na cabeça do jogador. Então o cara claramente está fora de produção. E aí ontem o ataque com Juninho e com o Bruno Henrique era um ataque muito fraco para o Flamengo, e o Gerson, a gente já falou aqui inclusive ontem, o Gerson, ele jogando como meia, ele precisa ter um pouco mais de número, ele precisa ter um pouco mais de qualidade na criação, e o Arrascaeta, na chance que teve, não podia ter recuado. O Arrascaeta, que inclusive o Mauro já levantou, né, no posse, o Arrascaeta que também perdeu a oportunidade, deixou de chutar, finalizar contra o Vasco nos minutos finais no Clássico. Então o Flamengo tem esse ponto de atenção. Fez 6-0 no Juventude, passou a impressão que agora estava tudo resolvido, mas aí tem esse ponto. Eu, sinceramente, eu fico vendo o caso do Bruno Henrique, eu acho que é uma questão muito incômoda para todo mundo, né? Inclusive para o Felipe Luiz, porque se o Felipe Luiz tira o Bruno Henrique agora, vão falar, já está culpando o cara de primeira, antes dele ter o direito de defesa e tal. Mas o rendimento técnico do Bruno Henrique em campo não está correspondendo. E ao mesmo tempo, quando eu vejo a investigação, vejo os prints da conversa, a única maneira de o Bruno Henrique se safar dessa é se todas aquelas conversas forem montagens. Porque se as conversas sendo verdadeiras, que é o que eu acredito, porque é o que a polícia já tem como prova, como indício, na verdade, não tem como o Bruno Henrique não sair como culpado dessa história. Então, assim, a única maneira do Bruno Henrique se safar dessa é se aquilo for montagem. Como não vai ser montagem, o Bruno Henrique em algum momento vai virar réu, vai ser culpado e tudo mais. Sinceramente, é uma situação muito ruim para todo mundo, e eu acho que o Flamengo vai ter que encontrar uma outra alternativa que não ficar insistindo com ele, porque a queda de produção está visível. Vamos ser justos, as provas, ou pelo menos os indícios são bastante robustos, muito forte. As conversas do Felipe Luiz, tem muito gente, mas o Bruno Henrique, ele é uma figura um pouco avoada, tal. Bom, ele é um adulto de 30 e tantos anos, né? E não é porque ele é avoado, distraído, sei lá o quê. O que me chama a atenção, Tiro, né? Que aquele aviso dele do jogo do Santos era com muita antecedência. Tipo, não é que iria jogar na sexta pro sábado. Não, me avisa quando você vai tomar o terceiro cartão amarelo. Era com muita antecedência. Ele falou, não, no jogo contra o Santos. Tava planejado já. Então, assim, não foi algo ocasional. Eu tô sentindo a panturrilha, amanhã vou tomar um amarelinho pra me poupar aqui. Não. Foi bem planejado. E indiscutivelmente, quer dizer, indiscutivelmente a gente não pode dizer, mas é muito possível que isso esteja afetando o desempenho do Bruno Henrique em campo. Afinal, o cara está sendo acusado de um crime muito grave, né? E tem todo o direito de se defender, é verdade, mas também não temos o direito de achar que não é nada. A gente tem o direito de mostrar o que tá sendo investigado e imaginar que ele possa, sim, ter culpa no cartório, a justiça que vai decidir. Agora, sobre o Bruno Henrique, também sobre o jogo, o Felipe Luiz falou. Vamos colocar na tela aí as frases do Felipe Luiz sobre a partida. Queríamos ter vencido. Era importantíssima essa vitória. Nós nos colocamos nessa situação porque perdemos em casa para o Central Córdoba. Agora temos que entrar para vencer, agora e sempre. Mas pela circunstância de jogar aqui, não pelos desfalques, porque eu tenho confiança plena nos jogadores que entraram hoje, mas sim pela dificuldade de jogar com a LDU. Isso, o empate, nos deixa vivos para continuar buscando a nossa classificação, que é o objetivo, disse ele. E depois o Felipe Luiz ainda falou sobre o Bruno Henrique, que não jogou bem, e ele falou que ele teve questões físicas. Só o Bruno Henrique que pediu auxílio de oxigênio, mas todos sentem. Peguei os dados do ano passado e vi os que sofrem menos. A função defensiva mais importante é o Gerson, que era o encarregado de pressionar e ajudar o Wesley. Ele fez de uma forma incrível. Depois, com a bola no pé, ele não perde a bola. Ele foi sacrificado pela parte física. O Everton Araújo e o Eric Pulgar foram impressionantes. Então, o Felipe Luiz fazendo um elogio geral aí à turma Casagrande sobre o desempenho, né, com relação à altitude. E eu estava na altitude recentemente, sei que é duro, olha, rapaz, eu achei, comigo não pega nada, tal. Depois de uns dias eu tava com dor de cabeça, falta de ar, mas tudo bem, agora já tô recuperado. Agora, Casão, eu queria te ouvir sobre jogadores, do Bruno Henrique você pode falar também, mas especificamente de um que o Felipe Luiz fala ali, que é o Gerson, que ontem ele entende que foi sacrificado. Teve que fazer ali muito serviço sujo.
Muita gente tem falando que o Gerson, que é um ótimo jogador, excelente jogador, precisa, como diz o Danilo, de mais número, ou seja, precisa de mais gol, chutar mais, arriscar mais, que no fim das contas é uma questão de todo o Flamengo, né? De não fazer gols. Tá faltando chute pro Gerson? Tá faltando o que você acha? Esse é o app que está transferindo dólares para pessoas simples. E $400 é o que você pode resgatar todos os dias. Aqui... Eu acho o Gerson um grande jogador. Para mim, o melhor jogador de meio campo que o Brasil tem é o Gerson. Eu acho que pela qualidade que ele tem, pela passada larga que ele tem, pela qualidade de visão de jogo, eu acho que ele poderia chegar mais perto da área e bater de fora da área, entrar na área para finalizar e não pensar só em arrumar a bola para os outros. Eu acho que ele está numa fase que ele quer dar assistência. E muitas vezes ele pode finalizar. Então o Gerson é capaz de finalizar. É um cara canhoto, todo canhoto bate muito bem na bola. Não vai ser o Gerson o único canhoto que chuta mal, chuta bem, toca bem na bola. Eu acho que pela postura física dele, pelo modo dele jogar, ele tem uma dinâmica forte. Quando ele leva a bola para frente do atacante, ele pode chegar na área para finalizar. Tá faltando isso pro Gerson, sim. Ele já teve fase melhor nesse sentido do que agora. Agora ele tá com mais confiança, mais seguro, se movimenta para tudo quanto é lado, joga em diversas posições, mas perdeu um pouco essa chegada, esse poder de finalização. No caso do Bruno Henrique, eu acho o seguinte, todo mundo quer mostrar que está tudo certo. É sempre assim, não estou falando especificamente do Bruno Henrique. Para qualquer pessoa que está com um grande problema, ela, ao invés de encarar o problema, ela quer mostrar que está tudo certo. Não estou sentindo, não, eu sou inocente, não tem nada, não vai me ferir, eu tenho personalidade, eu sou forte, nada interfere no meu dia a dia, e não é verdade. Isso interfere no dia a dia de qualquer pessoa, não um jogador de futebol, qualquer pessoa que esteja sendo acusada de alguma coisa, qualquer pessoa que esteja passando por um problema pessoal forte, de divórcio, problema com o filho, morte na família, qualquer coisa interfere no dia a dia de uma pessoa, interfere na mente da pessoa. Ela não consegue focar naquilo que ela tem que fazer 100%. Vem na cabeça dela durante o dia, várias vezes, o problema que ela está passando. Mas o ser humano não é o jogador de futebol, não é o clube de futebol, não é especificamente o Bruno Henrique. O ser humano, ele tem a mania de varrer para baixo do tapete ou tentar varrer para baixo do tapete e fingir que nada está acontecendo, como se isso fosse eliminar o problema real da vida dele. Então eu acho que está sendo um erro, né, esse modo, principalmente na fala, né, tentar mostrar que está tudo bem, está tudo certo, eu estou com a consciência tranquila. Isso é um absurdo, porque não é verdade. Você pode falar, gente, eu vou jogar, estou treinando, eu acho que eu trabalhando me ajuda a não ficar pensando só nesse problema, mas realmente esse problema eu tenho que resolver, estou preocupado, não estou 100%. Qual é o problema de você mostrar sua fragilidade? No momento que você está tendo um problema pessoal pesado e que todo mundo sabe. Qual é o problema de você mostrar sua fragilidade? Cara, você mostrar sua fragilidade não significa que você é um cara fraco. Significa que você é um ser humano e, como todos os outros, como todos nós, que precisa e tem fragilidades. É só assumir essa fragilidade e tentar lidar com o problema. Não tentar varrer para baixo do tapete. Porque na hora que explodir, explode de uma vez. Né? Na verdade é o contrário, né? Você admitir sua fragilidade é uma demonstração, inclusive, de força. Exatamente. Né, Danilo? E sim, o Bruno Henrique parece estar passando por questões